alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente à condicional. Então, equivalente quer dizer que elas são compostas pelas mesmas proposições e têm as mesmas valorações na tabela verdade. Ou seja, se eu fizer a tabela verdade de uma, fizer a tabela verdade da outra, as tabelas são exatamente iguais. Certo? É isso que significa. Bom, mas a gente não faz tabela verdade sem precisar, né? Porque toma tempo, toma espaço, aumenta o risco de errar alguma coisa. Então, eu só faço uma tabela verdade se realmente for necessário durante a prova. Duas equivalências são muito importantes. Então, dado uma condicional, você precisa saber que uma equivalência é a chamada contrapositiva. Negar tudo de trás para frente. Tá? Então, anota aí se você não lembrava disso, ó, uma proposição equivalente de uma condicional, chamada de contrapositiva, vai negar tudo de trás para frente. Então, nós tínhamos o seguinte, se João é dentista, então Nara é jornalista. A contrapositiva vai ficar, se Nara não é jornalista, então João não é dentista. Negar tudo de trás para frente. Só inverter se chama de recíproca, e a recíproca não necessariamente é verdadeira. Então, vai ficar assim, se Nara não é jornalista, então João não é dentista. Letra D de Dani é a correta aqui. É a equivalência mais simples e também a mais usada. Tá? Então, mais uma coisa aí que você tem que saber, ó, decor, guardadinho no coração com amor e carinho. Certo? Então, dado uma condicional, pedir uma equivalência, a primeira tentativa é essa, negar tudo de trás para frente. Coloquei outra equivalência da condicional. De acordo com a equivalência lógica da condicional, que indica que a condicional se P, então que, é equivalente a não P ou que, lembrando que esse símbolo é de disjunção, é ou. Então, podemos afirmar que, se Pedro tem olhos azuis, então o filho de Pedro tem olhos azuis. Anota essa outra equivalência, ó. Uma condicional equivalente a não P ou que. Nesse enunciado, ele até disse qual é a equivalência que é para ser usada. Né? Ele podia simplesmente pedir uma equivalência. E daí a gente teria que lembrar dessa outra equivalência que é não P ou que. Em outras questões é assim que funciona. Mas nesse enunciado ele fala dessa equivalência e pede para usar. Então, questão 9. Se Pedro tem olhos azuis, isso aqui é meu P, ó. Então, o filho de Pedro tem olhos azuis, isso é o quê? Ou seja, essa proposição eu posso representar assim, ó. Se P, então o quê? E isto é equivalente a escrever assim, não P ou que. Ou seja, vai negar a primeira, usa ou e a segunda mantém. Pedro não tem olhos azuis. Pedro não tem olhos azuis. Ou o filho de Pedro tem olhos azuis. Negar a primeira, usa ou e a segunda fica exatamente como estava, tá? Então, Pedro não tem olhos azuis ou o filho de Pedro tem olhos azuis. Vamos ver em qual alternativa está essa resposta. Pedro não tem olhos azuis ou o filho de Pedro tem olhos azuis. Letra C, de coração. De conseguir. Pedro não tem olhos azuis ou o filho de Pedro tem olhos azuis. Certo?